Quero que você abra comigo a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 14, versículo 22. Que bom nós estarmos na casa de Deus. A casa de Deus é o melhor lugar em que nós estamos e podemos estar. Davi dizia que preferia estar na casa do Senhor ou na porta do que nos palácios. Estar na congregação, estar na casa do Senhor é o melhor lugar para nós. Não é verdade? Mateus capítulo 14, versículo de número 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte e, chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Podemos assentar. Acredito que essa é uma das passagens do Novo Testamento, uma das mais queridas por alguns crentes, alguns cristãos, porque é uma passagem em que todos nós nos identificamos muito. E a palavra do Senhor diz assim que já era tarde, Jesus havia terminado uma obra, um trabalho, e ele ordena para os discípulos que os discípulos não ficassem ali na praia, nem fosse buscar conforto, mas que eles subissem no barco e fossem e atravessassem e chegassem do outro lado. Jesus sabia que os discípulos iam enfrentar uma tempestade e um vendaval. Nós não vamos falar sobre a reação de Pedro, a atitude de Pedro, nós vamos falar sobre os nossos fantasmas. Você sabe que nós somos muito criativos. Nós deveríamos usar a nossa criatividade para muitas coisas. Deveríamos usar a nossa criatividade, por exemplo, para aplicar as palavras boas e bonitas e novas no nosso vocábulo diário. Deveríamos usar a nossa criatividade para dar liberdade ao Espírito Santo e, por meio da palavra, nós tivéssemos uma fé mais alicerçada, tivéssemos uma ótica, uma visão mais preparada. Mas a nossa criatividade, muitas vezes, ela é sucumbida por todas as más lembranças que temos e as más formações. Nós somos pessoas que, às vezes, é tudo muito mal formado em nós. Às vezes, quando você vê uma criança com uma má formação labial, uma má formação na mãozinha, no pezinho, você fica com todo aquele dó, aquela situação. Quantas más formações nós temos na nossa alma? Quantas vezes, por exemplo, nós temos uma má formação na satisfação? Nós não conseguimos nunca estarmos plenamente satisfeitos. Quantas vezes nós temos uma má formação na alegria? Quando não conseguimos estar no momento alegre e feliz e o momento seguinte já entramos com culpa, com sentimento. Então, existem muitas más formações em nós. E essas más formações, elas vêm nos inibindo ano após ano. Nós já estamos terminando o ano. E ano após ano, essas más formações vão nos inibindo e vão se tornando característica da nossa personalidade. E aí, quando nós percebemos, nós não conseguimos ter uma virtude completa. É sempre por porcentagem e pela metade. Você é feliz? Mais ou menos. Você é firme? De vez em quando. Você é determinado? Às vezes. Você é pacificador ou pacífico? Nem sempre. Você é alguém sóbrio e equilibrado? Depende. Então você percebe que nós, às vezes, nós temos virtudes e temos algumas qualificações que nunca são muito bem definidas, nem mesmo por nós, que dirá pela vida e pela circunstância. E aí, quando você se vê mal definido na vida, você percebe que essa má definição, ela é proveniente dessa má formação que nós temos dentro de nós, onde nós não conseguimos nem mesmo nos definir na vida. Você olha para você e você diz, espera aí, eu tenho fé ou não? Aí você pensa, você analisa, não, aleluia, eu tenho. Mas aí na hora de ter, não, porque o problema é muito difícil. Você é uma pessoa que confia em Deus, confia em Deus assim, ó. E depois, na hora de confiar, você fica titubeando, aí você diz, mas não é, porque qualquer pessoa no meu lugar. Então, até mesmo as
considerações que temos sobre nós não são bem definidas. Se você for definir-se, você não consegue nem definir você. Como que você vai definir-se para a vida? E aí que nascem os fantasmas. Somos pessoas diferentes em muitos aspectos, principalmente na criação de fantasmas. Existem pessoas aqui nesta noite que são assim, expert, pós-graduado em criar fantasmas. A quarta vigília da noite, os discípulos estavam já, o barco cheio de água, e eles morrendo de medo, naquela escuridão, naquele vendaval, e Jesus vai socorrê-los, vai de encontro a eles, e eles começam a olhar no meio daquela escuridão. Presta atenção comigo, ó, tempestade, sozinhos. Jesus não estava no barco, sozinhos. Eles achavam que Jesus estava lá na praia, que Jesus estava onde eles tinham deixado, tá? Sozinhos, tempestade e escuro. 3 situações para formar fantasmas. Então eles olharam Jesus vindo sobre as águas e eles gritaram de medo. E o medo do fantasma era maior do que o medo da tempestade. Os nossos fantasmas são maiores do que os nossos problemas. Os nossos fantasmas são maiores que as nossas situações. Quantas vezes na vida você já teve medos e medos e medos e medos e não deu em nada? Quantas vezes na sua vida você disse: eu nunca passei uma situação tão difícil quanto essa? Quantas vezes na vida você passou por situação e você disse: agora é o meu fim? É o meu fim. Quantas vezes? Por quê? Porque nós somos criadores de fantasmas. Não era fantasma, era Jesus. Mas os discípulos achavam que eram fantasmas. Digam comigo, discípulos também acreditam em fantasmas? Hã? Discípulos são fabricadores de fantasmas. Pessoas que acham, agora o divórcio é o fim, agora fulano morreu é o fim, agora eu perdi o trabalho é o fim, agora isso é o fim, aquilo é o fim, sempre é o fim. Eu quero falar de 3 fantasmas na Bíblia para que nós possamos analisar. Eu quero falar do vento contrário, tempestade em primeiro lugar. É difícil passar por tempestade, não é? A tempestade, ela é caracterizada quando você não tem controle sobre a situação. A principal característica. Pastora, qual é a característica do deserto? Qual é a característica do vale? Qual é a característica da tempestade? Característica da tempestade, você não tem domínio. O barco saculeja de um lado para o outro. Você não consegue governar nada. Tudo está sem governo. Essa é a principal característica da tempestade. Eles estavam em uma tempestade, e eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Numa parte muito interessante, eu quero que você vá comigo em Josué capítulo 7. Josué estava passando um momento de tempestade, ele não tinha domínio sobre a situação. Josué 7. Estava tudo caminhando bem, tudo caminhando bem. Quando as coisas caminham bem, é fácil crer e confiar, né? E na tempestade? Você tem fé para a tempestade? Você tem forças e confiança na tempestade? De repente, Josué experimenta um fracasso. A nossa vida não é feita apenas de sucesso. Por exemplo, quando Jesus estava na cruz, era o maior sucesso dele, todo mundo achava que era um fracasso. Mas era o maior sucesso de Cristo, era aquele momento que ele estava na cruz. Era o maior sucesso dele. O maior sucesso do reino, do céu e tudo. Eu quero dizer uma coisa para você, que as tempestades, elas provam o quão dependentes somos do sucesso e do bem-estar. Porque a tempestade, ela é desconforto geral, ela é desconforto total. Você segura no barco, o barco balança. Você segura no remo, o remo balança. Você segura no timão, o timão balança. Está tudo balançando, não tem onde segurar. Essa é a característica da tempestade. Está tudo girando ao seu redor. O que acontece com Josué? Josué ganha para Grande Jericó e de repente ele perde para a pequena Ai.
E ele não consegue entender a derrota, ele não consegue entender o porquê ele havia perdido. Ele estava muito confuso. E essa reação que eu vou ler para você e que você vai ler comigo, não é a reação de uma pessoa que não crê, não é uma reação de uma pessoa que não confia em Deus, é a reação de uma pessoa confusa. Na tempestade nós dizemos coisas das quais não deveriam ser escritas, por causa da nossa confusão. Ficamos confusos, porque saímos de uma situação confortável e somos jogados em abismos, somos jogados em situações que parece que estamos de cabeça para baixo. A Bíblia diz que acontece a derrota para Ai, alguns homens se perdem, 30 homens mais ou menos perde-se, e Josué não consegue entender aquilo. E a oração de Josué não foi: Senhor, por quê? Senhor, eu quero saber a razão. Tem alguma razão para isso, no que eu errei? Não. A oração de Josué foi uma oração como de Maria e Marta. Foi uma oração de pacto. Uma oração que todo mundo faz. Qual a oração que todo mundo faz? A oração que todo mundo faz é aquela: por que está acontecendo isso comigo? Porque eu não entendo, porque eu fiz tudo certo, porque eu amo o Senhor, porque eu vou à igreja, porque eu faço campanha, porque o Senhor é Deus, porque eu nunca fiz nada. Essa oração comum, todo mundo faz essas orações. Não estava acontecendo nada. Israel não estava sentenciado a perder. Israel não ia se tornar uma nação no anonimato. Era apenas um homem chamado Acã que tinha que ser tirado do arraial. Era por causa daquele homem que houve aquela derrota. Aquele homem. Nada de ruim, de péssimo, de terrível, de tenebroso ia acontecer. Mas naquele momento, por causa da confusão, é gerado um fantasma. O que as nações vão dizer? Nós vamos morrer, nós vamos ser destruídos. Você acha que tem razão para isso? Não. Qual a razão do desespero? Nenhuma. Quando o apóstolo Paulo fala sobre nós sermos experimentados, pessoas experimentadas, elas conseguem sentar e ver as coisas acontecer. Você sabia disso? Às vezes esse ditado tem que acontecer na sua vida: espera sentado, porque em pé você vai cansar. Às vezes você precisa aprender a descansar, Isaías 30. No descanso e na confiança estaria a sua força. Mas vocês não quiseram, vocês confiaram na opressão. Pessoas que não conseguem esperar Deus agir e Deus trabalhar. Pessoas que criam fantasmas em meio às tempestades, em meio às enchentes da vida. A Bíblia diz em Josué capítulo 7, eu quero que você analise comigo. Ele rasga as vestes, havia razão para isso. Rasga vestes era só para pecado, abominação. Ele rasga as vestes. E no versículo 7, Senhor Deus, por que com efeito fizestes passar este povo o Jordão, para entregarmos nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Duvidando, questionando. O fantasma faz você questionar, duvidar, murmurar, reclamar de guerreiro, de valente, de general. Você se torna alguém com uma oração indevida, desqualificada, uma oração comum. Não crie fantasmas na tempestade, ela já é suficiente para dar o medo que tem que dar. Não crie fantasmas, não é o fim, não é nada disso, nada vai ficar drástico, terrível, que você não vai aguentar suportar. A própria palavra de Deus diz que tudo é somado adequadamente para ver quantos quilos você aguenta. O Senhor olha para você e diz: bom, ano passado aguentou 10, esse ano fortinho mais um pouquinho, investi, aguenta 12,5, põe 12,5, nada é mais do que você aguenta. Todas as coisas irão contribuir para o seu bem, e com a tribulação e a aflição, Deus vai dar o escape. É isso que nós temos que entender. A criação de fantasmas, ela é indevida. Senhor, tu nos fizestes passar o Jordão, para nos entregar na mão dos povos da terra, para que nós pereçamos. De maneira nenhuma, Deus nunca ia fazer isso. Ele continua dizendo assim: antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. De quem que é essa conversa?
sempre foi da turba, sempre foi dos plebeus, nunca dos nobres. Plebeus criam fantasmas, plebeus exageram, maximizam, nobres olham e sentam, porque vai passar. Vai passar. Hã? Aqui Josué não estava se comportando como um nobre, como alguém que havia recebido tanto. Ele olha e diz: nós devíamos ter ficado além. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos, ou seja, nós somos fracassados. Ouvindo, pois, isto, os cananeus, o futuro, todos os moradores da terra, que exagero, nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Você acha que Deus realmente está preocupado com aquela derrota de Ai e que o nome dele ia ficar, desmoralizado? Quanto fantasma para uma situação tão fácil de se resolver, tão perigosa, criação de fantasmas, que Deus diz, e olha para Josué e diz: o que é isso? Hã? Você é criador de fantasmas? Tudo é pequeno, maximiza. Tudo é pequeno, fica grande. Para com isso. Se é ser humano, você também é. Se é problema que ser humano gerou, você também é ser humano. Então você é capaz de conseguir. Se é o diabo, tá, aí tudo bem, é o diabo. Mas aí você tem o nome de seu Senhor. Amém? Então não precise maximizar o problema. Se é provação, você tem o Espírito Santo. A Bíblia diz assim: então disse o Senhor a Josué: levanta, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Ou seja, não tem razão para isso. Não tem razão para tanto drama. Tem gente que ele gosta de um drama. Ele colocaria aqueles atores mexicanos no chinelo. Por quê? Porque gosta de um drama, gosta de dramatizar, gosta de fomentar uma situação absoluta. Não, porque agora, porque isso, porque aquilo. O Senhor diz: levanta, por que você está desse jeito? Hã? Por que você está assim? Aí o Senhor esclarece: Israel pecou, transgrediram a minha aliança, que lhes tinha ordenado, tomaram do anátema, furtaram, mentiram, debaixo da sua bagagem o puseram. Toda essa derrota aconteceu porque existe pecado no arraial, só por causa disso. Então você vai e conserta, e tudo vai voltar ao normal. Ao invés de nós criarmos fantasmas, vamos consertar as situações, e tudo vai ficar dentro da normalidade. Não crie fantasmas. Por quê? Porque a hora deles é a hora da tempestade. Versículo 13: levanta, santifica o povo e dize-vos: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de Israel, diante dos teus inimigos não poderá suster-te, até que tirareis o anátema do meio de vós. Está explicado. Diga amém. Olha para o seu irmão e diga: sem fantasma. Tempestade vem, viu? Vem. Ela vem porque ainda nós estamos na nossa jornada. A tempestade vem. Mas só a tempestade por si só já é suficiente. Ai, nasceu, eu estou vendo tá um caroço aqui. Ai, meu Deus, minha tia morreu. Minha tia-avó, irmã da Bisa, é da Bisa, morreu de câncer. Meu Deus. Peraí. Por que essa necessidade de criar uma situação pior do que está? Por quê? Ponto, aprenda a colocar ponto. Foi embora, ponto. Deixou, ponto. Abandonou, ponto. Desviou, ponto. Não quis, ponto. Falou, ponto. Aprenda a colocar ponto nas atitudes das pessoas. Qual o problema? Ponto. Somos seres humanos e as pessoas agem às vezes indevidamente, ponto. E você abre um parágrafo, começando a sua nova história, começando um novo episódio, começando um novo capítulo. Amém? Quero que você vá comigo em 1 Reis. Quero falar agora sobre sozinho. Às vezes você acha que você está sozinho. 1 Reis, capítulo 19. Um dos homens atestados por Jesus Cristo como um dos homens mais fortes que existiu sobre a face da terra, Elias,
pessoa determinada, convicta, pessoa cheia de certezas, cheia de convicções, mas quando se viu sozinho. Eu vou dizer uma coisa para você, não estou dizendo que isso é o caso de Elias, mas quando você tem uma vida de comunhão com o Senhor Jesus, quando você tem Ele aqui dentro do seu coração, quando você, não que você vai ser uma ilha, não que você viva isolado, mas você não vai mais se tornar uma pessoa dependente de pessoas, dependente do que as pessoas falam para que você se sinta melhor. Existem pessoas que não gostam de você, não gostam. Existem pessoas que não gostam de mim. Isso é verdade. Isso é uma verdade. Existem pessoas que não me suportam. Existem pessoas que não te suportam. Elas gostariam de ver o teu mal, elas gostariam que você perecesse. Isso é uma realidade. Mas eu e você não estamos nem aí com essas pessoas. Por quê? Porque nós temos uma pessoa dentro da gente, dentro de nós. E essa pessoa, ela tem nome. Sabe, se você vive a vida achando que você tem que agradar a todos, lembre-se que isso não é o caso de Elias. Achando que você tem que ser uma pessoa, que você tem que agradar o grego e agrade o troiano, os deuses são diferentes, e aí, o que você vai fazer? Que você agrade um, agrade outro, você não vai agradar o Senhor. Você precisa entender que, às vezes na vida, nem a pessoa que convive com você, que divide o mesmo leito que você, quer te ver naquele dia, quer falar com você naquele dia, porque não está te suportando. Porque existe contrariedades, nós somos seres humanos, e o nosso relacionamento, às vezes você extrapola, às vezes você não está bem aquele dia. Nós, seres humanos, somos assim. Mas se sentir só, quando? Quando você esteve sozinho? Lembra de todos os episódios? Certo que não. Você vai lembrar só o dia que o Senhor te lembrar na eternidade. Foram muitos os episódios que você estava só e que o Senhor esteve ali com você. Sabe qual é a nossa falha, qual é a nossa debilidade? Nós ficamos acreditando muito as pessoas. Esse vai me amar, esse vai me ajudar, esse vai me animar, esse vai me socorrer, esse vai me entender, esse vai me abraçar, esse vai passear comigo, esse vai ser meu companheiro. Nós acreditamos muitas coisas às pessoas. Por exemplo, hoje, uma das maiores falhas hoje no ser humano, a última geração já foi, alguns de nós, eu e você, é você acreditar que seus filhos vão te amar como você ama seus pais. Não estou generalizando, pode existir sim, claro que pode. Mas se você analisar a Bíblia, analisar a Escritura, não vai acontecer. Na maioria dos 80% não vai acontecer. Mas você acredita e você joga aquilo e você fica esperando. Porque o problema é você ficar esperando. Se vier, bom. Se não vier, bom também. Bom também, qual o problema? Agora, você maximizar... e dizer, olha, meus filhos me amam. O que mais? Meu esposo, minha esposa, meus filhos, olha, te ama mesmo? Te ama. Cuida de você, liga para você, passa em casa, ou se mora longe, liga todo dia, ou manda um zap, não pode ligar porque não tem tempo, manda um zap todo dia. Ama mesmo? Ama mesmo? Agora, para que você ficar criando expectativa onde não existe? Você não entende que você está trabalhando para o seu próprio sofrimento? As verdades é tudo aquilo que a gente tem. A Bíblia diz em Provérbios, compre a sua verdade e não a venda por nada, nem pela sua maior carência, nem por você precisar acreditar que... A única pessoa que nunca vai te abandonar tem nome. A única pessoa que sempre vai estar perto de você também tem nome. Agora a questão é que os crentes hoje estão tão carentes e tão dependentes que eles começam a vincular, a colocar, a acreditar.
Eles acreditam nos outros aquilo que eles deveriam ser cheios, saturados, plenos diante de Deus. Você nunca vai estar só. Jesus estava orando para os discípulos quando eles estavam sendo açoitados pela tempestade. E ele veio andando sobre o mar de encontro aos seus discípulos. Eu nunca vou estar só. Mas a questão é que nós queremos dizer, eu estou acompanhado, quando você tem um ser humano perto de você. Não. Ser humano não é confiável. Você não se conhece, você se supõe. Você não se conhece. Se alguém dissesse para Davi, 2 anos antes do pecado com Batseba, daqui 2 anos, dia tal, hora tal, você vai tomar a mulher de um homem, adulterar com ela e depois mandar matá-lo. Ele ia olhar e dizer assim, arreda de mim, Satanás, porque jamais eu faria isso. Você não se conhece, você se supõe. Eu não me conheço, eu me suponho. Agora, se nós nem nos conhecemos, como é que você vai achar que você conhece uma pessoa e um ser humano que tem outra cabeça que não é sua, outro coração que não é o seu? Então você não diga que é só, porque você tem Deus, porque você tem Jesus. Não diga que você é sozinho. Não reclame de solidão. Não reclame, é porque meu cônjuge não conversa comigo, é porque meus filhos não ligam para mim, é porque eu não tenho amigos. Nunca diga isso, porque você tem Jesus Cristo, e Ele é uma pessoa, Ele não é uma força, Ele não é uma energia, Ele não é uma luz, Ele é Deus em nós. Eu nunca sou sozinha, você nunca é só. E existem pessoas que quando estão sozinhas, elas não conseguem ficar consigo mesmas, porque não se amam, porque não se gostam, porque não se entendem, porque não se aceitam. Aceita quem é você. Fique com você, porque essa é a melhor companhia. A melhor companhia para mim sou eu mesma. Eu sou a melhor companhia para mim. Você é a melhor companhia para você. Quando você está com você, você não precisa ficar pensando no que você vai falar, você não vai ficar pensando o que você vai fazer, você não fica criando assunto, agora que assunto que eu vou falar? Não, quando você está com você, é tudo mais calmo, mais leve, mais light. E a Bíblia diz assim, que Elias tem uma crise, e ele acha que ele estava sozinho servindo a Deus, mas ele não estava. E nessa crise ele pede para morrer. E Deus não ia matar Elias só porque ele estava passando por uma crise, porque ele estava achando que estava sozinho. A Bíblia diz assim em 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 10. Vamos ver o 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscaram a minha vida para tirar. Eu sou sozinho, Senhor, sou sozinho defendendo o governo, o reino espiritual, eu sou sozinho, eu sou o único profeta. Não, Deus havia guardado muitos em proteção, eu sou sozinho. E qual o problema se fosse? E qual o problema de você poder contar só com você? Você não tem 2 mãos, 2 pés, uma mente ótima, um coração bom. Qual é o problema? Qual o problema? De tudo cair em cima das suas costas, qual é o problema? Qual o problema de você ter que aguentar as pontas e amarrá-la do outro lado? Qual o problema? Qual o problema de você se posicionar doente, enfermo, porque você precisa? Qual o problema de você assumir a sua situação de cabeça erguida? Qual é o problema? Você não tem Deus? Tem. Então, não crie fantasmas. Não fique maximizando. Porque eu sempre fui sozinho. É isso que o diabo gosta, né? Quando você passa por essa situação, então você diz, porque eu sempre fui sozinho, porque eu nunca tive, porque eu nunca fui, porque nunca ninguém. E aí vem os nuncas da vida. Aí o Espírito Santo diz, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Agora você acha que o caminho é você ter autopiedade? Você acha que o caminho é autocomiseração?
Você acha que o caminho é você ficar lastimando? É você perder a oportunidade dos momentos de alegria? De maneira alguma. Não crie fantasmas na solidão. Não crie fantasmas. Porque eu que tenho que aguentar as pontas. Porque eu que tenho que fazer tudo. Porque eu sou sozinho para tudo. Você nunca foi sozinho. Você tem Deus. Próximo versículo, ele diz assim no versículo 14. E ele diz, eu tenho sido, o Senhor pergunta de novo, que fazes aqui, Elias? Ele diz assim, eu tenho sido extremo zelo pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança de novo. Derrubaram, você vê que as reclamações, elas não mudam muito, né? Derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e busco a minha vida para tirar. Só eu estou sozinho. Ele achou que ia morrer, imagina. O Senhor tinha 2 palavras proféticas para ele, uma realizou-se, outra foi o segundo no lugar dele que realizou. Você vai ungir o rei da Síria, não foi ele que ungiu, foi outro, foi Eliseu, e você vai ungir Eliseu, filho de Safate, em teu lugar. Ele continuou a jornada, ele não estava sozinho. Não estava sozinho. Aí Deus deu um companheiro para ele, que foi Eliseu. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu vou dizer de novo. Você tem um amigo? E esse amigo é amigo de 2 vias? Porque amigo de uma via só é divã. Você sabe o que é amigo de uma via? Amigo de uma via, só você tem problema, só você sofre, só você chora, só você. O amigo nunca fala do problema dele. Então você diz, eu tenho um amigo. Não, você tem um divã, você tem alguém que você fala, aquela pessoa diz, oh meu Deus, a mesma ladainha. E a pessoa tem dó de você e até te ama e tudo, e ela não entendeu? Agora, amigo é quando se divide pesos, se divide lamentações. Então, se só você fala, você não tem amigo, tá? Não existe esse relacionamento de 2 vias. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Se você tem um amigo, de verdade, e essa pessoa é uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que honra a Deus, conserva. Conserva. Porque já é raro. Vai ficar cada vez mais raro. Cada vez mais raro. Pessoas tementes a Deus, pessoas honradas, pessoas que estão com você em qualquer lugar, em qualquer situação. Se você tem um amigo honrado, alguém temente a Deus, eu sempre digo isso para você. Nós vamos viver dias piores ainda. Conserva amizades rudimentadas, tá? Seja inteligente, conserva. Seja ladeado de pessoas honradas, de pessoas honestas, de pessoas firmes. Eu não estou dizendo que você vai ser uma pessoa seletiva e cheia de... Não, você pode conversar com todo mundo, mas eu falo assim, amizade, você diz, eu sou amigo dessa pessoa. Você tem uma amizade robusta, você tem mais que um tesouro. Porque um amigo, na situação que nós estamos, é um tesouro. Eu quero que você vá comigo em Salmo 60. Eu quero falar do escuro. Quero falar do próprio salmista Davi. Salmo 60. Esse episódio aqui foi quando Davi assume o governo. E Davi estava numa briga e peleja contra os inimigos para estender a nação. Aquilo que Josué não fez, tá? Aquilo que Israel não continuou na época dos juízes, agora Davi tinha que fazer. Então não era um momento fácil para ele, tá? Porque era a guerra contra os sírios, contra a Mesopotâmia, era uma guerra, uma batalha muito ferrenha. E muitas vezes Davi passou pelas trevas, por momentos escuros. Na escuridão não crie fantasmas, tá? Não crie fantasmas. Quando você não tiver luz nenhuma, não saber para onde ir, não saber o que fazer, confie no Senhor. Na tempestade não tem onde segurar, segure no Senhor. Segure-se no Senhor. Quando você se sentir só, não acredite nisso. A Bíblia diz no Salmo 60, ele diz assim, ó Deus, Tu nos rejeitastes, Tu nos espalhastes, Tu te indignastes, volta-te para nós. O salmista estava falando sobre uma situação muito difícil. Era uma guerra ferrenha. Era uma batalha. Quantas vezes
Israel, por causa do pecado, por causa da dureza de coração, teve que passar por momentos e ser entregue na mão dos inimigos para que pudesse aprender as lições. E o salmista Davi ora e diz, versículo de número 9, quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinha rejeitado? Tu, ó Deus, que não saístes com os nossos exércitos? Em algum momento daquela batalha, Davi achou que ia perdê-la. Você sabe por que é importante, em momentos da batalha, você achar que vai perder a guerra? Você sabia disso, que isso é importante? Em toda batalha que eu passo e você passa, existem alguns momentos que eu e você achamos que vamos perder a guerra. Por quê? Para que a nossa fé seja provada. Para que a nossa alma seja limpa dos fantasmas. Para que nós cheguemos a um ponto de chorar, de gritar, de suplicar, de clamar, de levantar a voz e dizer, Senhor, é o fim, acabou. E no outro dia, Salmos 30, nós percebemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. No outro dia, você entendeu e compreendeu que os fantasmas desaparecem durante a noite. E no outro dia não tem fantasma. Fantasma não fica durante o dia. Ele só fica durante a noite. Durante a escuridão, durante as trevas. Em algum momento dessa batalha, Davi achou que ia perder. Mas Davi não perdeu, ele ganhou todas. Tanto está escrito em Crônicas quanto em Samuel. Ele ganhou todas essas batalhas. Mas em algum momento ele achou que ia perder. Alguns momentos das minhas batalhas eu acho que vou perder. Você acha que vai perder. Isso é importante para que percamos a nossa humanidade vendida ao pecado. O nosso egocentrismo, a nossa soberba. Perdemos a confiança no ego, na inteligência, na habilidade. Perdemos a confiança no próximo, perdemos os nossos ídolos, os nossos postes ídolos, os nossos bosques, todos são destruídos. Por quê? Porque naquele momento que nós olhamos para Deus e dizemos, Senhor, se a salvação não vier do Senhor, não vai vir de ninguém. É preciso para que você continue a sua batalha e chegue à sua vitória final, que todos os ídolos caiam, que toda a sua confiança errônea e equivocada desapareça. A importância do escuro, onde você não tem para onde olhar, onde você não enxerga nada, apenas sombras e fantasmas. E a única direção que você tem para onde olhar é do lado de dentro. Você olha para dentro de você e aí você se depara com Ele. Porque a luz e as trevas para Deus é a mesma coisa. Quantos momentos da sua vida que você acha que Deus te rejeitou? Você acha que Deus está triste com você? Você acha que Deus te abandonou? Você acha que você não vai vencer? Isso não é um, não é dois, não é três. Se fôssemos parar para pensar na nossa vida. Mas aí depois nós descobrimos que nós estávamos passando por etapas. Nós estávamos aprendendo lições. Os nossos ídolos estavam sendo derrubados. A nossa confiança em probabilidades, a nossa confiança em adjetivos nossos estavam sendo destruídos. Então ele termina e diz assim: dai-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Diga, vão é o socorro que vem do seu dinheiro, que vem da sua habilidade, do seu dom, da sua inteligência, que vem da sua juventude. Vão é o socorro que vem daquilo que você acha que sabe, daquilo que acha que pode, da sua soberba. Vão é o socorro da sua religião, vão é o socorro do seu dom, vão é o socorro do seu talento, vão é o socorro, porque o único socorro que existe é aquele que vem do Senhor. E ele diz assim: em Deus faremos proezas, porque Ele é o que pisará os nossos inimigos. Diga amém. Diga, fantasmas não nascem sozinhos. Fantasmas são criados na nossa imaginação. Não é o fim. Não é o fim. Mas pastora, como que eu consigo ter essa confiança e não gerar fantasmas? Experiência. Experiência. Experiência.
a importância de nós sermos experimentados. Em nome de Jesus, você está passando um momento que você se sente só, você está passando um momento de tempestade, você está passando um momento de escuridão, olha um pouquinho para trás, vai. Para que serve o passado se não para memorial? Passado não serve para lástima, para murmuração, mas para memorial. É lembrar, no Rio Jordão, no meio do Rio Jordão, 12 pedras, fora do Rio Jordão, para que, Senhor? Memorial. O meu povo tem que saber o que eu fiz, o meu povo tem que saber o que eu fiz, porque eu ainda faço e eu ainda farei. Foi o fim aquela época. Você era muito pior do que é hoje. Você tinha muito e muito menos. Era muito mais bobão, era muito mais tontão, era muito mais eu e você. E ele não nos desamparou por causa disso. Hoje ele iria nos desamparar de maneira nenhuma. Olha para trás. Olha para trás. Quão tolos nós éramos. Acreditávamos em todo mundo e em tudo. E Ele, com a sua misericórdia e graça, nos cercava e nos cuidava e nos conduziu e nos trouxe até aqui. Você acha que agora Ele vai nos abandonar? Então, para que criar fantasmas? Não é o fim. Não é o fim. E Ele olha para mim, para você e diz assim: sou eu. Parem de criar fantasmas. Você acha que realmente Deus tirou você de lá, das garras de Satanás, para deixar o diabo te destruir agora? A não ser se você quiser. Para deixar o diabo te destruir agora? Você acha que isso é concebível? O diabo ficar colocando essas ideias malignas na sua cabeça, que Deus não gosta de você, que Deus não te ama, que você não é importante, que você faz tudo errado. São fantasmas, fantasmas, fantasmas. Tudo vai dar certo. Uma certa feita, Davi diz assim: eu não vou morrer, eu vou viver e vou ver a glória do Senhor. É isso que você tem que fazer. Eu não vou morrer, não vou me entregar. Eu vou viver e vou ver a glória do Senhor. Amém? Você tem ânimo para isso? Vamos desbaratar todos os fantasmas. Eu sou sozinho, ninguém gosta de mim. Para tudo. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Essa tempestade é terrível, eu não tenho onde me segurar. Ele é a rocha que firma os meus pés. Está tudo escuro, eu não enxergo nada. Eu consigo olhar para dentro de mim e ver o meu Senhor entronizado dentro do meu coração e da minha alma. Essa é a única visão que eu preciso neste momento. É saber que eu amo a Deus mais do que todas as coisas e sou amado por Ele. Amém? Chega de fantasmas, chega de ficar maximizando situações, achando que é o fim. O pior que pode acontecer, qual é? Eu morrer, pastor, então não é o pior, porque se a hora que eu morrer e você morrer, será o melhor dia da nossa vida, que nós vamos nos encontrar com o Senhor. É ou não é? Então, para que temer? Para que criar fantasmas? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Deus, nós queremos te pedir perdão pelos fantasmas que já criamos na nossa vida. Já criamos muitos fantasmas. Se fôssemos contar os nossos fantasmas, Deus dava uma ópera. Então nós te pedimos perdão, Deus. Pedimos perdão. Porque nós não vamos mais fabricar fantasmas. Não vamos mais ficar pensando: e se isso acontecer, e se aquilo acontecer, e se aquilo outro acontecer, e se. Vamos ficar com o mal de cada dia. Apenas com o mal de hoje. O mal de hoje que já teve o escape, o mal de hoje que já teve o consolo do Espírito, o mal de hoje que já teve os anjos trabalhando, socorrendo, o mal de hoje. Não vamos ficar propagando males para os dias futuros, males para o dia seguinte. Vamos esperar a sua obra, vamos esperar as suas mãos, vamos confiar naquilo que o Senhor está fazendo. Eu queria perguntar uma coisa para você: Deus sabe o que está fazendo? Sabe? Você disse. Então confia nele. Porque às vezes as coisas têm que piorar para serem feitas direito. Às vezes para você está bom, mas Deus olhou para você e olhou para a sua vida e disse: não está bom. Esse trabalho não está bom, esse casamento não está bom, esse relacionamento não está bom, essa família não está boa. E o Senhor resolveu pôr um breque, parar. E virar tudo de cabeça para baixo, como você mesmo diz. Mas Ele não está virando de cabeça para baixo. Ele está colocando as coisas no lugar. Você precisa confiar que Deus sabe o que Ele faz. E você confia nisso. Então espere a obra dele, espere aquilo que ele tem a fazer. Porque o nosso Deus é perfeito em obras.
Ele é perfeito em obras. Diga agora, faz uma oração para a sua vida. Faz igual Davi, ministra para a sua vida. Diz, ó minha alma, não crie mais fantasmas. Ó minha alma, não maximize mais situações. Você nunca estará só, porque Ele é o seu Emanuel. Ele viveu e morreu para isso. Ele ressuscitou para isso. Diga para a sua alma. Diga, minha alma, você nunca estará só. Nunca estará só. Diga, minha alma, nas tempestades da vida, se segure, se firme nele, porque Ele é o teu Deus. E nos momentos de escuridão, creia que a luz nasce nas trevas. Diga ao Senhor. Diga, Senhor, eu creio em Ti, eu confio. Que o Senhor só quis consertar. Porque o Senhor é o arquiteto da minha vida. Para mim estava bom, Senhor. Mas o Senhor estava vendo lá na frente a decepção, a destruição, a bancarrota. Então o Senhor quis consertar antes. Nós somos filhos. Nós não somos derrotados e destruídos. Nós somos parados. Nós somos transformados. Os destruídos, dos quais Deus não interfere para mudar, são os ímpios. Mas nós somos filhos, dos quais Deus interfere para mudar. Então diga para Deus, Senhor, eu recebo a interferência do Senhor. Diga, Senhor, eu recebo. O Senhor parou? Tudo bem. O Senhor pôs vírgula? Tudo bem. O Senhor desmontou tudo para montar de novo? Tudo bem. O Senhor está fazendo um rebuliço santo para o osso voltar ao seu osso? Tudo bem. Eu vou saber esperar e confiar que é o Senhor quem faz tudo. Do seu jeito, da sua maneira e no seu tempo. Eu vou só confiar. E eu não vou ficar com as expectativas humanas. Eu não vou ficar com essa pressão psicológica e emocional em cima da minha fé, não. A minha fé precisa trabalhar tranquilamente, Senhor. Eu vou viver aquilo que o Senhor tem me dado. Eu vou viver os momentos bons que o Senhor tem me dado. Eu vou viver a graça, eu vou viver o dia. Eu vou viver, Senhor, as experiências que o Senhor tem me dado. Eu vou viver em sua companhia.